Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português? Pega teu livro, abre na página 70. Vamos dar continuidade ao estudo da crônica. E aí aqui na página 70 aí vem crônica. Leia o texto a seguir silenciosamente. Eu vou ler com vocês, depois vocês leem com o pensamento, prestando bem atenção nas palavras. Observe como que a Pro lê, a entonação, o respeito à pontuação. E aí vamos procurar a cada vez melhorar a nossa leitura, tá? Então vamos lá. Uma lição inesperada. No último dia de férias, Lilico nem dormiu direito. Não via a hora de voltar à escola e rever os amigos. Acordou feliz da vida, tomou o café da manhã às pressas, pegou sua mochila e foi ao encontro deles. Abraçou-os à entrada da escola, mostrou o relógio que ganhara no Natal, contou sua viagem ao litoral. Depois, ouviu as histórias dos amigos e divertiu-se com eles, o coração latejando de alegria. Aos poucos, foi matando a saudade das descobertas que fazia ali, das meninas ruidosas, do azul e branco dos uniformes, daquele burburinho à beira do portão. Sentia-se como um peixe de volta ao mar. Mas, quando o sino anunciou o início das aulas, Lilico descobriu que caíra numa classe onde não havia nenhum de seus amigos. Encontrou lá só gente estranha que o observava dos pés à cabeça, em silêncio. Viu-se perdido e o sorriso que iluminava o seu rosto se apagou. Antes de começar, a professora pediu a cada aluno que se apresentasse. Aborrecido, Lilico estudava seus novos companheiros. Tinha um japonês de cabelos espetados com jeito de nerd. Uma garota de olhos azuis vinda do sul, pareceu-lhe fria e arrogante. Um menino alto que quase bateu no teto quando se ergueu. Tinha toda a pinta de ser um bobo. E a menina que morava no sítio? A coitada comia palavras, olhava-os assustada, igual um bicho do mato. O mulato, filho de pescador, falava arrastado, estalando a língua, com sotaque de malandro. E havia uns garotos com tatuagens, umas meninas usando óculos de lentes grossas, todos esquisitos aos olhos de Lilico. A professora? Tão diferente daquelas que ele conhecera. Logo que soou o sinal para o recreio, Lilico saiu a 1000 por hora à procura de seus antigos colegas. Surpreendeu-se ao vê-los em roda, animados, juntos aos estudantes que haviam conhecido horas antes. De volta à sala de aula, a professora passou uma tarefa em grupo. Lilico caiu com o japonês, a menina gaúcha, o mulato e o grandalhão. Começaram a conversar, cheios de cautela, mas paulatinamente foram se soltando, a ponto de, ao fim do exercício, parecer que se conheciam há anos. Lilico descobriu que o japonês não era nerd, não. Era ótimo em matemática, mas tinha dificuldade em português. A gaúcha, que lhe parecia metida, era gentil e o mirava ternamente com seus lindos olhos azuis. O mulato era uma criança responsável, ajudava o pai desde criança e prometeu ensinar a todos os segredos de uma boa pescaria. O grandalhão não tinha nada de bobo, raciocinava rapidamente e, com aquele tamanho, seria legal jogar basquete no time dele. Lilico descobriu, inclusive, que o haviam achado mal-humorado quando ele se apresentara, mas já não pensavam assim. Então, mirou a menina do sítio e pensou no quanto seria bom conhecê-la. Devia saber tudo de passarinhos. Sim, justamente porque eram diferentes, havia um encanto nas pessoas. Se ele descobrira aquilo no primeiro dia de aula, quantas descobertas não haveria de fazer no ano inteiro? E, como um lápis deslizando numa folha de papel, um sorriso se desenhou novamente no rosto de Lilico. Esse é um texto de João Anzanello Carrascosa, na Nova Escola, edição especial. Tá? Então, esse aqui é quem escreveu o texto e onde ela foi publicada e quando foi, tá? Então, gente, aqui essa crônica, ela fala de muitas vezes a gente julga as pessoas só pelas aparências, a gente não passa a observar, não passa
realmente tentar, ao invés de a gente querer conhecer aquela pessoa, a gente começa a criar pré-conceitos, ou seja, conceitos antecipados antes da gente conhecê-lo, tá? Então, Lilico percebeu que aquele pré-conceito que ele criou dos colegas não eram verdadeiros, né? Que na verdade eram pessoas legais e que eles poderiam ser grandes amigos durante todo o ano letivo. E aí que na página 71 é muito gostoso ouvir pessoas lendo textos interessantes. Escolha uma das crônicas desta unidade ou uma das crônicas produzidas por você. Prepare a leitura em voz alta para ler para uma plateia. Pronuncie as palavras com clareza e dê expressividade ao que estiver lendo, observando a entonação de cada frase. Isso dá mais sentido ao texto. É o que eu falei, quando você respeita a pontuação, quando você faz a entonação, por exemplo, numa pergunta, aqui, por exemplo, fala assim: a professora, você pode ver, tem um ponto de interrogação. Então, se eu ler só assim, ó, todos esquisitos aos olhos de Lilico, a professora, tão diferente. Viu como não parece que é uma pergunta, que é uma indagação a respeito da professora? Agora, quando eu leio, todos esquisitos aos olhos de Lilico, a professora, tão diferente das que ele conhecera, veja que a entonação e o respeito à pontuação é importante na leitura. E aqui nós temos palavras em jogo, um pouco mais de tonicidade das palavras. Nós já estudamos tonicidades. Já entendemos que nós temos as oxítonas. Vamos escrever bem aqui? Não, vou pegar nessa folhinha. Nós temos as oxítonas. Deixa eu escrever aqui. Oxítonas são todas as palavras cuja última sílaba é a sílaba mais forte. Última sílaba é a mais forte, tá? Exemplo, vamos escrever a palavra paladar. Paladar. E como é que eu posso saber qual é a sílaba mais forte? Eu imagino que eu estou gritando aquela palavra para alguém. Eu falo paladar, viu? Eu falei o seguinte, ó. Se eu separar essa sílaba, paladar. A sílaba mais forte que eu pronunciei foi dar. Então, eu vejo aqui é a primeira, ou seja, a última, aqui é a segunda e aqui é a terceira, tá? Então, última, penúltima, antepenúltima. A sílaba tônica, independente do tamanho da palavra, vai estar sempre entre essas últimas sílabas. Três últimas sílabas, certo? Então, paladar, que mais? Caititu, certo? Que mais? Vamos lá. Fugiu agora a palavra, mas eu encontro depois, tá bom? Então vamos lá. E nós temos, para o vídeo não ficar muito longo, nós temos as paroxítonas. Paroxítonas. As paroxítonas são todas as sílabas cuja a penúltima, todas as palavras cuja penúltima sílaba é a mais forte. Então, penúltima sílaba é a mais forte. Exemplo, saúde. Se eu separar essas sílabas, eu vou ter saúde, tá? Saúde. Aí eu vou gritar a palavra saúde. Saúde! Olha aqui a sílaba mais forte. Então, aqui, ó. Última, penúltima, antepenúltima. A penúltima é a segunda de trás para frente. A gente vai sempre analisar a palavra do final da palavra para o início. Então, se aqui seria a primeira é a última, a segunda é a antepenúltima, a terceira
Perdão, a segunda é a penúltima e a terceira é a antepenúltima, tá? Então, saúde, carrinho, saudade. Vamos ver mais. Cadeira, tá? Então, todas as palavras, se você imaginar que você está gritando, você descobre qual é a sílaba mais forte. E nós temos as proparoxítonas. As proparoxítonas, elas são super, hiper, mega fáceis de identificar. Eu vou dizer por quê. Ela é a antepenúltima sílaba, é a mais forte. A própria palavra proparoxítona, a palavra oxítona, eu vou colocar uma palavra grande aqui, ó. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Veja bem. Vamos separar essas sílabas. Paralelepípedo. Viu que palavra grande? Mas se você observar aqui, ó, se você contar de trás para frente, 1, 2, 3. Última, penúltima, antepenúltima. A sílaba mais forte nessa é paralelepípedo, certo? Então, paralelepípedo, eu quis essa palavra grande, porque é para vocês observarem que, independente do número de sílabas, se eu pegar a palavra pássaro e eu falar pássaro, a sílaba mais forte vai ser paz, né? Paz. Ó, se eu separar a sílaba, eu vou separar assim. Pássaro, aqui é a primeira, segunda, terceira, última, antepenúltima, última, penúltima e antepenúltima, certo? Então, todas as palavras paroxítonas, ela é a terceira sílaba de trás para frente, ou seja, a antepenúltima. Agora, por que eu disse que elas são fáceis? Todas elas são acentuadas. Olha, pássaro é acentuada, paralelepípedo é acentuada. O que mais? Vamos lá. Rápido, ó, rápido. Toda, gente, não existe uma proparoxítona. Aqui tá faltou, desculpa que a palavra não está escrita errada, é proparoxítona, certo? Proparoxítonas. Então, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Se você contar 3 sílabas de trás para frente, é proparoxítona. Eu não tenho nem que tentar analisar, certo? Médico. Ó, todas, não tem exceção. Médico, certo? Então, a dica é uma revisão que a gente já viu sobre isso. E aí, aqui na página 71 tem: escreva 3 exemplos para cada grupo. 3 exemplos de palavras oxítonas. Se você quiser, você pode tirar do texto, não tem problema. Ou você pode criar, tá? Já que aqui não fala, na unidade anterior você estudou que as palavras podem ser classificadas em 3 grupos quanto à posição da sílaba tônica. Então, aqui é classificação tônica, classificação quanto à posição da sílaba tônica. Então, eu quero 3 palavras oxítonas, eu quero 3 palavras paroxítonas e 3 palavras proparoxítonas, certo? Na página 72, continuamos as atividades, e aí aqui tem, ó. Há palavras que têm a mesma grafia, mas cujo significado se alteram em razão da posição da sílaba tônica. Ele trabalhava em uma fábrica de peças para carros. Eu sempre digo a vocês que a língua portuguesa, ela tem palavras que se escrevem da mesma forma, mas elas podem significar outras coisas, tá? Então, ele trabalhava em uma fábrica de peças para carros. Não se fabrica mais esse modelo de carros. Observe, gente, fábrica, se você separar as sílabas, você vai separar assim, fábrica. Aí você fala fábrica. Tá vendo aqui, ó? Fábrica é acentuada.
Outra dica é que toda sílaba acentuada, ela é a sílaba tônica. Se você olhou para a palavra, tem acento, aquela ali é a sílaba tônica, descubra só se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Só que nem todas as sílabas tônicas são acentuadas, com exceção da proparoxítona, certo? E aqui já fala fabrica. Se você for separar a sílaba, é do mesmo jeito, tá? Fabrica. Sendo, gente, que, ó, fabri, a sílaba mais forte é bri. Ela é uma paroxítona, certo? Então, presta bem atenção nisso. Quando você for pronunciar uma palavra, veja se ela tem acentuação. A diferença, meus amores, é que você vai encontrar o acento. Quando ela é proparoxítona, ela vai ter o acento, tá? E ela vai significar outra coisa. Por exemplo, a palavra publica. Publico. Quando eu digo publico, eu vou lá, por exemplo, eu publico uma foto no Facebook. Eu publico. Agora, quando eu falo público, eu estou falando de alguma coisa público. Por exemplo, funcionário público. Então, publico, eu escrevo assim, publico, tá? E público, eu escrevo assim, ó, público. A diferença é o acento, certo? Tá vendo? Publico, público. Então, aqui, ó. Complete as frases com as palavras entre parênteses. Note que essas palavras na posição da sílaba tônica é diferente. Olha só. Ela tem uma, aí dúvida ou duvida ou dúvida. Ela tem uma, você vai escrever uma dessas, quanto a quanto a que roupa usar na festa. A próxima. Aí, ela, dúvida ou duvida, que ele vá à festa. Eu me exercito ou exército todos os dias pela manhã. As tropas do exército ou do exército auxiliaram no resgate dos refugiados. Você vai pegar uma palavra e vai colocar aqui, certo? Continua até a letra F. E aí, na página 73, nós continuamos a atividade. Fala assim, ó, para adquirir um alfinete de segurança, o personagem da crônica Comunicação pode ter ido a um armarinho, loja em que se vende produtos de costura e itens de papelaria. Leia o nome de alguns produtos que podem ser vendidos em um armarinho. Então, aqui, ó, agulha, dedal, miçanga, tesoura, fita, botão, viés, elástico, gorgorão, bastidor, apontador, cadarço, cânhamo, plástico, esquadro, cianinha, lápis, borracha, linha, zíper, grampeador, clipe. Letra A. Continue pintando as palavras de acordo com a legenda a seguir. Todas essas palavras que estão de roxo, elas são proparoxítonas. Então, você vai procurar essas outras palavras que não estão pintadas. As proparoxítonas você vai pintar de roxo. As amarelas, você vai pintar de amarelo. Porque você pode ver, ó, agulha, gu, então ela é paroxítona. Cadarço, dar, então ela é paroxítona. Você vai procurar outras palavras, pinta de amarelo. E de ver as oxítonas, se você observar, ó, botão, a sílaba mais forte é tão, é oxítona. Grampeador, a mais forte é dor, ela é oxítona, certo? Vou dar uma dica de oxítonas. As palavras geralmente terminadas em ar, or, ir, ir, or, elas são oxítonas, tá? É uma dica legal, isso aí, se você observar. Difícil, quase que 99% das palavras terminadas assim, elas são oxítonas. E aí a letra B, observando a quantidade de nomes de produtos que você pintou de cada cor, a que conclusão é possível chegar quanto à posição da sílaba tônica das palavras na língua portuguesa? Então, isso aqui, na verdade, está dizendo, gente, que as palavras, elas têm um significado de acordo com a posição da sílaba tônica. Elas podem ter significado, tá? E a sílaba tônica, ela é a classificação da sílaba mais forte da palavra, tá? Aqui é uma explicação, tonicidade das palavras. Toda palavra tem uma sílaba tônica, sílaba pronunciada com mais intensidade. Lembra disso? De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítona, sílaba tônica é a última, você pode dar um exemplo. Paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, você vai dar outro exemplo. E proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima, você vai dar outro exemplo.
Quando eu falo Maria, tá certo? Então, o ri é mais forte, logo o ri, ela é a sílaba tônica. E Maria é uma palavra paroxítona, certo? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, volte ao vídeo novamente. E não esqueçam de se inscrever no canal e de curtir, tá bom? Beijos da Pro, fiquem com Deus.